Muito bem, quantos querem ouvir a palavra nesta noite? Abra comigo a tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Nós estamos hoje num culto especial. Este ano a gente não tinha feito ainda, né? Mas ano que vem, se Jesus der graça, pelo menos 2 vezes no ano a gente quer fazer esse culto profético, minha família no altar. E é o tema do culto e é o tema da palavra também aqui, o título da palavra, minha família no altar. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, amém? Está escrito assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Está escrito assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. E para nós encerrarmos aqui, no capítulo 2, versículo 21 ao 24, então o Senhor Deus o fez cair um sono profundo no homem, né? E enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Versículo 23, finalmente exclamou o homem: esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Muito bem, vamos orar? Eu quero pedir para você fechar os teus olhos, 25 minutos a palavra, tá? E então, por favor, eu peço para você não conversar, para não atrapalhar o teu vizinho, por favor. Papai do céu, nós queremos agora também ouvir a tua voz através da tua palavra. Foi incrível esse momento de adoração, de louvor, mas agora nós queremos ouvir a tua voz também através das escrituras. Fale conosco, use meus lábios aqui, me ajude a ser simples, claro, objetivo, e abra o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam não só a letra da palavra, mas o espírito dela, em nome de Jesus, amém? Bom, nós temos aqui nestes textos que nós lemos, um resumo do relato da criação do homem e da família, né? Do homem, da mulher, da família. E a gente vê aqui que família foi a primeira instituição criada por Deus. O Senhor, o próprio Deus, a estabeleceu já na primeira casa do homem, que foi lá no jardim do Éden. E é interessante que Deus deu instruções específicas ali para Adão, sobre a família, e ele foi ali, né, o primeiro sacerdote de um lar aqui na terra, e ele deu essas instruções, essas e tantas outras que no contexto também nos ensinam ali. Mas Deus, Ele também deixou a família, Ele não só criou e instituiu a família, mas Ele também deixou a família em ordem. Até mesmo antes dele transmitir a lei para Moisés, até mesmo antes de enviar Jesus para morrer pela humanidade, a Bíblia fala que o primeiro projeto de Deus na terra foi a família. Ele foi o Criador, Ele organizou tudo, Ele deixou tudo em ordem, e nós, como cristãos, temos a obrigação de cooperar com Deus para preservar as nossas famílias. Daí a importância desse culto, porque infelizmente muitos lares,
muitos lares, inclusive de pastores e líderes evangélicos, estão se desfazendo, e nós precisamos devolver a ordem da família para aquele que o criou, a Deus. Falar: Senhor, o Senhor me deu uma família, e eu vou trabalhar para mantê-la em ordem, como o Senhor nos ensinou. Porque, irmãos, é claro que família, casamento é um desafio, e não adianta você falar que não é, porque você sabe que é. Casamento feliz, uma família feliz não nasce pronta, é construído, porque todos nós temos divergências no casamento, na família, e nós precisamos trabalhar junto com o Espírito Santo para conservar a nossa família feliz. Eu aprendi muito cedo, quando eu entrei, talvez assim, no primeiro ano, segundo ano que eu estava dentro de uma igreja evangélica, eu aprendi que não existe, por exemplo, casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Não existe família perfeita, mas existe família feliz, e nós precisamos trabalhar para que os nossos casamentos, nossas famílias sejam felizes. Agora eu quero aqui, a título de reflexão, 20 minutinhos aí, deixar 3 lições para sermos uma família abençoada, para termos uma família abençoada. Você não vai ouvir nada de novo, mas você precisa talvez ouvir novamente o que você vai ouvir e falar: Deus, é tão simples, me ajude eu fazer a minha parte. Porque no que depender de Deus, querido irmão, querida irmã, é claro que o Papai do Céu quer que nossas famílias sejam o quê? Abençoadas. Então vamos lá, 3 lições básicas aqui para uma família abençoada. Primeira lição: construa uma família estruturada na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que trouxe a foto, você que não trouxe, mas está aqui representando a sua família, isto diz muito sobre você, o quanto você se importa com a tua família, e isto é muito bom. Mas não basta também a gente apenas fazer um ato profético. Se a gente quer ter uma família abençoada, nós precisamos construir a família estruturada na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24 e 25, até o 26, Jesus ensinou algo para nós bem bacana. Ele ensinou, dentro do contexto ali do Sermão da Montanha: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre o que, igreja? Rocha firme. Quem é a nossa rocha firme? Jesus. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Estou lendo aqui na versão NVT, Fazer uma base, um alicerce firme, sólido, de qualidade, gente, todos nós sabemos que é essencial para uma edificação. Você não precisa ser construtor para entender isso. Se você quer construir uma boa casa, não adianta você empregar os melhores materiais de acabamento. Você tem que fazer um fundamento, um alicerce firme, sólido. Você tem que gastar ali no fundamento. Agora, na família não é diferente. Não é diferente, igreja. Se a família não estiver fundamentada, firmada na palavra de Deus, a qualquer momento pode desabar. E é isso que está acontecendo, principalmente no mundo que nós vivemos, que é um mundo de novidade, é um mundo pós-moderno, onde muitos cristãos estão esquecendo que é impossível construir um casamento, uma família feliz, se não estiver baseado na palavra de Deus. E eu quero perguntar para você com todo respeito e carinho: a palavra de Deus, a Bíblia, faz parte da sua família? Você casal, qual foi o último dia que vocês leram Bíblia juntos? Os 2 cônjuges, esposo e esposa, você tem esse hábito de ler Bíblia junto, de estudar a Bíblia junto com o teu cônjuge?
passar isso, os seus filhos serem inculcados ali pela palavra. Irmãos, nós já falamos aqui, tanto eu como minha esposa, nós já erramos muito, porque nós criamos os nossos filhos dentro da igreja, mas nós esquecemos de investir tempo de qualidade para eles, na vida deles, quando eles eram crianças. Fazer como Deuteronômio nos ensina, Deus nos ensina, inculcar a palavra neles. E hoje eu vejo muitos cometendo este erro. Uma família forte, gente, é aquela que tem a sua base fortalecida na palavra de Deus. Você não pode cometer esse erro de querer que a tua família mantenha-se de pé, firme, forte, feliz, se você não tiver a base, a palavra de Deus na sua casa. Isso é muito importante. Coloca isso no teu coração, porque hoje todos nós buscamos às vezes ouvir palavras sobre casamento, sobre família. Isso é muito bom, mas você tem que entender o básico. Você pode ter os melhores conselheiros, os melhores pastores, especialistas em ensinar sobre família e casamento, mas se nós não fizermos a nossa parte de realmente construir uma família sólida na Bíblia, não adianta, meu irmão, porque você leu o texto comigo. Jesus ensinou que chuva, inundação, vento, vem sobre todos, sobre quem construiu sua casa sobre a areia, e sobre quem construiu sua casa sobre a rocha. Todo mundo vai passar por luta, só que, segundo Jesus nos ensinou, aqueles que constroem sua vida, sua casa, sua família, sobre a rocha chamada Jesus, não há inundação, não há vento, não há chuva, não há nada aí, ninguém que derrube. É a promessa de Deus. Então, a primeira lição para que nós tenhamos uma família abençoada: construa a sua família estruturada na palavra de Deus, os teus filhos. Olha, o que a gente fala aqui, você não precisa errar naquilo que o teu pastor aqui errou. Não adianta você falar, não, eu trago meu filho na igreja, pastor, ele está crescendo na igreja. Não, a Bíblia fala, Provérbios 22:6, ensine a criança o caminho que ela deve andar, quando ela crescer, ela não vai se afastar. Valorize a igreja na vida do seu filho, não fale mal da igreja, não fale mal de pastor para os seus filhos, sabe, não fala mal de liderança perto dos seus filhos. Minha esposa e eu erramos muito, cristãos imaturos, falava de problema de igreja, né? E hoje, como que se nós pudéssemos voltar lá atrás? Então, meu irmão, construa sua família na Bíblia, na igreja, pega os seus filhos, você sabe como que está o mundo aí fora, então construa sua família estruturada na palavra de Deus. Uma segunda lição para uma família abençoada, tudo coisa simples, olha só, ore e interceda pela sua família continuamente. Eu vou repetir: ore e interceda pela sua família, mas não de vez em quando, continuamente. Faça isso, meu querido irmão. Sabe, valorize às vezes você sacrificar um pouco do teu sono. Todas as manhãs nós temos oração aqui nesse lugar. Vem neste altar, debruça sobre ele, coloca a sua família aqui. Peleja pela sua família, ore, interceda pela sua família. Olha o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, olha só, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática, o que, gente? Habitual de Jó, não era algo esporádico, que ele fazia de vez em quando. Essa era a prática habitual de Jó. Então olha aqui para mim, você quer uma família abençoada, uma família feliz? Ore e interceda por sua família diariamente. Gente, é orar mesmo, não é cochichar, não é ficar lá, sabe, porque às vezes as pessoas não sabem ainda o que é orar intensamente.
Então não desista de ver cada membro da sua família aos pés de Jesus. Meu irmão, hoje, graças a Deus que a minha filha, meu genro, minha neta já está dentro da igreja, mas o meu desafio da minha esposa não é ver apenas os meus filhos dentro da igreja, e também nem vê-los dentro do ministério, mas eu quero ver os meus filhos, a minha casa, dentro do reino de Deus. Mas minha esposa e eu pelejamos. Meu filho, eu vejo ele está um pouquinho afastado, mas nós oramos nesse altar, e a minha esposa brada de um lado, e eu brado de outro, e nós dizemos: Deus, nós não criamos filhos para o mundo, nós não criamos filhos para o diabo, os nossos filhos são consagrados ao Senhor. E você ora, e você intercede, e você jejua pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus pais, como Jó fazia, oferecia sacrifícios pelos teus filhos, porque ele pensava, talvez eles pecaram contra o Deus Altíssimo. Irmão, irmã, eu pergunto para você com todo respeito e carinho, qual foi o último dia que você jejuou pela sua família? Qual que foi o último dia que você jejuou pelos teus filhos? Hoje eu tenho uma neta, jejuo pela minha neta. Errei lá atrás, eu não quero errar de novo, como eu jejuo pela igreja, mas está aqui. Você quer ter uma família abençoada, feliz, mesmo neste mundo de trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é tenebroso, está infestado de demônios, mas ainda assim é possível ter uma família abençoada, feliz, cheio da graça de Deus. Como? Eu tenho que interceder pela minha família, pagar o preço de oração. Deus deu a mim, Deus deu a você, Deus deu a nós uma família abençoada, mas cabe a nós, é responsabilidade nossa, preservar a nossa família abençoada. Como? Estamos aprendendo, construindo uma família baseada na Bíblia, mas também orando, intercedendo, colocando os nossos filhos na presença de Jesus. E vai ler depois, estudar na tua casa a história de Jó, gente rica, gente que tinha muito dinheiro, era o maior, o mais rico do Oriente. O Ocidente naquela época não era habitado, então era o homem mais rico do mundo, mas ele orava, ele sacrificava, ele jejuava pela sua família. Agora, é algo, queridos irmãos, que nós precisamos nos posicionarmos, porque, com todo respeito, você homem é sacerdote do teu lar, você mulher é sacerdotisa do teu lar. Qual foi o último dia que os teus filhos viram você orando ali na tua casa, lendo uma Bíblia? Talvez você achou que a palavra fosse um pouquinho, não, eu estou te ensinando, e para mim, para você, para nós, como nós podemos ter uma família abençoada. Está aqui, a gente tem que interceder. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Se importa com os teus filhos, com os teus pais, com os teus entes. Sabe, meu querido irmão, como o Diego sempre ora aqui, nós estamos numa missão Noé, ele ora na intercessão aqui, nós estamos em uma missão Noé, não podemos deixar ninguém fora da arca. Meu irmão, Deus deu a mim, Deus deu a você essa missão mesmo, a missão Noé. Você tem que colocar toda a sua família na arca de Deus. Eu repito o que eu disse, a tua presença aqui nessa noite diz muito sobre você, sobre a importância que você dá para a tua família. Eu sei que tem muitos irmãos que trabalham, que estudam, mas quantos também não fazem nada disso e não quis estarem aqui? Então é importante, ore, jejue, pague o preço, para que você tenha a sua família sempre abençoada diante do altar de Deus. Incentive os seus filhos a participarem dos ministérios da igreja. Você, pai, mãe, avó, tem filho, criança, adolescente, incentiva, traga na igreja. Não fique falando mal de igreja, de irmão da igreja, de pastor. Fala coisas boas para os seus filhos, para os seus netos, para a sua casa. Fala como o salmista falava: eu prefiro estar na casa do Senhor do que em outros lugares mil. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ore pela sua família. E para mim encerrar aqui, uma terceira lição
para que nós possamos ter famílias abençoadas, felizes. Busque ter um bom relacionamento entre os membros da família, porque isso é importante. Meu irmão, eu sempre joguei muito limpo com vocês. Hoje ainda eu não tenho toda a minha casa aqui, fisicamente. Espiritualmente eu já vejo todos os meus filhos, meu neto, meus pais, assim como graças a Deus meus irmãos, cunhadas estão aqui. Mas pensa num lar maravilhoso, é o meu lar. Mesmo tendo divergências, no sentido de não todos estarem dentro da casa do Pai, mas uma coisa que nós prezamos, um bom relacionamento entre a família. Não há discussão, não há briga, não há gritaria, e não olha para mim achando que eu sou um marido perfeito, que a minha esposa é uma esposa perfeita. Não é isto. A gente tem sim divergências como vocês, mas nós não abrimos mão disso aqui, ó, para ter uma família abençoada. É a nossa parte. Não adianta só você orar. Busque ter um bom relacionamento entre os membros da família. Hoje minha esposa e eu, nós estávamos participando de uma reunião de pastores, e nós fomos ministrados num workshop, e o pastor estava falando sobre família, e ele falando para nós pastores, falou: olha, você tem que ser sábio, porque se você tem a sua filha, o seu filho que é casado, você tem que ganhar o teu genro, a tua nora para você, porque se você não ganhar, você perde o teu filho, você perde o teu neto. E tem gente que não tem sabedoria. Hoje eu tenho o meu genro, e para mim é meu filho mesmo, eu amo ele de paixão. Eu oro, eu falo: Deus, porque não é só por interesse, mas é porque eu quero ter um bom relacionamento com toda a minha família. Olha o que está escrito, vamos só ler alguns versículos aqui desse capítulo, não só do capítulo 29, né, um pouco da história de Jacó, mas só resumindo aqui, você já vai entender o que acontecia na casa de Jacó. Olha só, Gênesis 29, versículo 30, Jacó deitou-se também com uma Raquel, que era sua preferida, olha só, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia, que era outra mulher de Jacó, era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Agora vamos lá, Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o que, igreja? Inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 3 e 4. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Havia uma preferência ali naquela casa, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que eles fizeram? Odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Agora, olha isso, nós estamos aqui diante de uma família totalmente desestruturada, relacionamentos doentes e rompidos dentro de uma casa, de um lar. Muito triste, muito triste. Tudo que não pode ter em uma família, tinha na casa de Jacó. Você leu aqui o texto: disputa, inveja, ciúmes, divisão, preferência, ódio, rejeição, discussão, tudo isso na casa de Jacó, um crente em Jesus, neto de Abraão. Agora olha aqui para mim, estou quase terminando. Vamos ser francos, quantos lares cristãos estão justamente assim? Não tem paz, é inveja, é ciúmes, é briga, é preferência, é ódio, é desprezo, é choro, é lamento. Tem muitos lares cristãos que estão assim, mas gente, presta atenção, esta não é a vontade do Papai do céu, porque esta é a história de Jacó, um dos patriarcas. Gente, isso daqui, quando eu olho para essa história de Jacó, eu falo: meu Deus, a nação de Israel começou assim, porque Jacó foi neto de Abraão.
uma família completamente desestruturada. Agora, quando eu olho para essa história, presta atenção, isso serve de esperança para qualquer lar desajustado, porque Deus deu um jeito nessa família, Ele também pode dar um jeito na sua família. Pode, porque talvez eu nem estou pregando sobre as referências, eu só li para você entender o que acontecia na casa de um crente, de um homem que professava o Deus verdadeiro. E talvez você fale: meu Deus, a minha família está assim. Talvez a construção da sua família estava nesse momento, nesse período, nesse contexto de vida, desabando. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: eu vou melhorar. Não é que Ele quer, não é que Ele quer reconstruir a sua família, Ele vai reconstruir a sua família. Por isso Ele te trouxe aqui. Ele vai restaurar a sua família. Então somente você e eu, nós precisamos entender, nós temos a nossa responsabilidade no processo. Porque um único ato de você vir num culto profético como este, trazer uma fotografia, representar tua família, não é o bastante. A gente precisa viver e buscar uma constância em tudo isso que nós aprendemos. Tudo isso que nós aprendemos, 3 lições básicas, simples aqui, para nós termos uma família feliz, abençoada, construir a nossa família estruturada na palavra de Deus, nos posicionarmos como sacerdotes, sacerdotisa, orar, jejuar pela nossa família, e buscar ter um relacionamento sadio, respeitar, sabe, não falar alto no lar, não falar mal de ninguém, não ter inveja, não ter ciúmes, confiança, abusar da conversa, os cônjuges. Gente, é difícil isso? Não é. Então, nessa noite nós vamos ministrar essa unção sobre a sua vida, porque talvez a sua família, o seu casamento, você entrou aqui nesse contexto assim: pastor, não está fácil a minha vida conjugal, familiar, mas Jesus Cristo, Ele é o arquiteto da família, Ele está aqui para restaurar a sua família, para dar um norte na tua família, para dar uma nova oportunidade para você ter um casamento feliz de verdade, porque hoje o que tem de casamento, de família, de fachada, não é brincadeira. Gente infeliz, mulher infeliz, homem infeliz, filhos infelizes, quando está na festa, na sociedade, na igreja, glória a Deus, aleluia, mas nas 4 paredes, só Jesus sabe. E por favor, eu não estou passando imagem aqui de casamento ou família perfeita, porque isso não existe, mas feliz, isto sim. Então, quantos vieram aqui neste intuito de colocar sua família no altar? Então se coloque de pé, por favor. Aleluia.